Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação, onde por meio de um tema, de um texto bíblico, nosso Deus irá comunicar suas preciosas verdades a cada um de nós. Que nosso coração esteja pronto, preparado e, quem sabe, acessível a mais uma vez ser impactado pela palavra de Deus. Antes de nós conhecermos o tema, nós vamos fazer a nossa oração. Mas antes disso, eu quero perguntar se você já é inscrito no canal. Se você ainda não for, aproveita a ocasião e se inscreve. Eu conto com o seu apoio, com o seu auxílio, com a sua ajuda, para que esse canal venha a crescer cada dia mais, para a honra e glória do nosso Deus. Tá certo? Depois que você já se inscreveu, já deixou o gostei, já deixou um comentário aí para me incentivar, me animar, fazer com que você seja presente aqui, então com certeza vai ser maravilhoso. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, Teu Espírito venha falar aos nossos corações. E que o tema explorado e abordado de hoje venha de encontro à nossa realidade. E quem saiba, faça com que o nosso dia seja um dia completamente diferente por causa e pela exposição da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos para a nossa meditação. O tema de hoje é Lei de Murphy. Pode acontecer em algum momento eu querer tossir. Minha garganta ainda está falhando um pouquinho. Mas, pela graça de Deus, vai dar tudo certo. Então, o tema de hoje é a Lei de Murphy. E o verso para a nossa memorização, que vai de encontro a esse tema, ou contrastar com esse tema, se encontra ali na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Olha só o que diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse verso é um verso bastante conhecido, né? Com certeza, em algum momento você já se deparou com esse verso. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para você nesse momento é: o que esse verso tem a ver com a lei de Murphy? Antes de nós refletirmos sobre isso, se faz necessário a gente saber um pouquinho sobre a origem da lei de Murphy, né? O que é a lei de Murphy, aonde surgiu, como foi. Então, a lei de Murphy, ela traz aí na sua tona, né, que se algo pode dar errado, com certeza dará. E isso é do pressuposto de uma situação em que um camarada chamado de Edward Murphy, ele era ali um engenheiro da aeronáutica americana, das Forças Aéreas Americanas, né? E aí, por conta de uma falha em um experimento, ele chegou a essa conclusão. Olha só o que ele disse que chamou a atenção. Isso aconteceu ali no ano 1449. Ele disse assim, ó: se uma coisa pode dar errado, certamente dará, pois o pão do pobre só cai com a manteiga virada para baixo. Olha que interessante essas palavras desse camarada Edward Murphy. Ele falou isso de forma descontraída, quem sabe até mesmo para quebrar o clima tenso do fracasso do experimento que eles estavam realizando. O interessante é que essas palavras elas ganharam proporção. O chefe dele, que tinha ouvido, né, e caído na gargalhada quando ouviu essas palavras de Murphy, ele compartilhou em uma reunião depois. E aí, poucos meses depois, a lei de Murphy tinha caído nas graças das pessoas. E sabe uma coisa interessante? Hoje é muito comum você encontrar pessoas falando sobre essa lei de Murphy em vários aspectos da vida, né, em várias áreas da vida. Mas sabe um detalhe interessante? Murphy não ganhou nenhum centavo pelos direitos autorais, né, sobre essa lei que foi nomeada com o seu nome ali. Aí a gente reflete: será que a lei de Murphy foi aplicada ao próprio Murphy? Interessante isso, não é? Agora nós vamos fazer a reflexão
da lei de Murphy com o verso de hoje. O verso de hoje diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que temem a Deus, daqueles que escolhem a Deus como seu Deus. E aí a gente vê que a lei de Murphy é: todas as coisas que podem fracassar, certamente fracassarão. Então, como entender isso? E aplicar dentro do contexto da nossa realidade da vida espiritual. Nós sabemos que, embora nós escolhamos ter todos os dias o nosso momento com Deus, isso não é uma garantia de que a nossa vida, as coisas sempre darão certo. De que não vai haver mais fracasso, de que não vai haver mais tristeza, de que não vai haver mais dor, que não vai haver mais nada de ruim. Certa vez Jesus disse: olha, nesta vida vocês passarão por algumas coisas desagradáveis, né? Estou parafraseando, óbvio. Mas vocês têm um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu passei por tudo isso e consegui vencer. E aí, o verso de hoje fica meio que incompreensível. É aí onde a gente precisa entender. Quando o verso diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o bem, muitas vezes, ela é obtida por situações delicadas. Eu tiro pela minha própria experiência. Houveram momentos na minha vida que eu só pude enxergar o bem que Deus estava promovendo quando algumas coisas ruins aconteceram. Quando algumas coisas doloridas, quem sabe que causaram constrangimento, vieram à tona. E aí eu vi que, de fato, Deus, ele é especialista em fazer o bem mesmo em meio a tragédias. Sabe um outro aspecto que nós também podemos analisar? Você sabia que existem reflexões que eu e você só fazemos quando estamos fora da nossa zona de conforto? Provavelmente você já se viu em alguma situação em que você foi forçado a refletir exatamente por conta da situação que estava passando. Que quem sabe em momentos mais tranquilos, agradáveis e, podemos dizer assim, de bem-estar, você não iria parar para refletir. Então é aqui onde a gente vê a lei de Deus entrando em vigor. O tema de hoje é a lei de Murphy. Mas Deus, por meio desse verso, apresenta a sua lei. A maneira como ele desempenha e como ele desenvolve o bem na minha e na sua vida. E o ponto alto dessa meditação é: independente das circunstâncias, independente das situações e, quem sabe, das derrotas que, vez por outra, nós enfrentamos nesse mundo, nós precisamos ter algo certo e constante na nossa mente, de que a nossa vitória em Cristo Jesus já está mais que garantida. Se nós estamos, quem sabe, passando pela lei de Murphy na vida, onde as coisas estão dando errado, onde as coisas estão saindo do prumo, perdendo o controle, fique certo que a lei de Deus nos garante que, embora a vida neste mundo traga à tona essas situações desagradáveis, eu e você podemos esperar e esperançar um futuro cheio de vitória, um futuro de bem e de paz. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Hoje falando do tema, a lei de Murphy. E quando alguém vier falar dessa lei de Murphy para nós, que a gente possa lembrar da lei de Deus. Que, de fato, as coisas sempre darão certo. Sempre será provocado o bem, se nós nos mantivermos na presença de Deus, como estamos fazendo agora por meio do momento da meditação. Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que você retorne amanhã para mais uma vez nós termos o nosso momento. Foi um prazer estar aqui junto com você. E eu espero que você já seja inscrito no canal. Que tal você agora compartilhar? Pedir para que outros fortaleçam essa comunidade que a cada dia vem crescendo. A comunidade dos filhos de Deus que buscam todos os dias ter o seu momento com Deus. Vai ser maravilhoso. Eu conto com você. Me ajuda, tá? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.